Bem-vindos a mais um quadro de saúde mental no programa Maria Bonita aqui na TV Poços. Eu sou Thaís Muniz, psicóloga, e hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante e muito comum e está em alta, que é tratamento para obesidade e emagrecimento. E quem aceitou o nosso convite para estar aqui hoje conversando sobre esse assunto é a Geisa, nutricionista. Geisa, obrigada por aceitar o nosso convite, bem-vinda. Eu que agradeço. Então vamos tratar um pouquinho sobre obesidade, né? Um assunto tão em alta, justamente porque a gente tem aí em torno de 50% da população mundial acima do peso. Então não só obeso, mas com sobrepeso também, né? E hoje nós temos comprovadamente que a obesidade e o sobrepeso, ela não é uma doença de um só fator, ela é uma doença multifatorial. E a partir do momento que a gente trata todos os fatores relacionados a essa obesidade ou a esse excesso de peso, a gente tem um resultado melhor do paciente. Então, não adianta só eu tratar a obesidade, eu perder peso e daqui a um tempo esse peso retornar ao paciente. A gente tem que perder e eliminar o peso. Então, quando tratamos todos os fatores, fica bem mais fácil. Falando assim é super fácil, né? Mas na prática, como que tem sido? Na prática é difícil porque a mídia, ela coloca as estratégias nutricionais que nós usamos como se fossem mágicas e como se fossem coisas fáceis. Então, o que a gente tem de estratégias nutricionais hoje em dia muito aceitas por grande parte da população? É uma dieta low carb, é uma dieta cetogênica, é uma dieta paleolítica, é uma dieta sem glúten. Então, quanto mais o jejum intermitente, quanto mais o paciente sente que ele está passando por uma restrição, mais ele sente que ele vai ter o resultado. Só que esse resultado não é duradouro. Então, quando a gente pensa numa low carb para um paciente, a gente tem que ter em vista que ele não vai ficar sem comer o carboidrato. Uma low carb, por exemplo, normal, ela cabe dentro de uma low carb normal 5 pães franceses. Então não é zero carboidrato, né? É uma estratégia que a gente utiliza em consultório. Só que utilizar essas estratégias, não adianta eu pegar o paciente e utilizar a estratégia e pronto. Eu tenho que ver como é a vida daquele paciente e individualizar as estratégias que nós temos para esse paciente. Uma pessoa, por exemplo, que tem um estilo de vida totalmente corrido, não tem como eu fazer uma low carb muito restritiva para ela. Porque nos momentos que ela vai ter de refeição, ela vai precisar do carboidrato, porque a gente precisa do carboidrato. Então é uma questão de individualização da dieta e individualização do paciente. É muito o que você faz no consultório, né? A questão da gente ouvir o que o paciente está falando. Então, se você ouve o problema do seu paciente, ouve humanamente, você consegue fazer com que ele emagreça e com que ele mantenha esse peso perdido por um longo período de tempo. Então o carboidrato não é o vilão? O carboidrato nunca foi vilão. Porque assim, o nosso cérebro, por exemplo, ele só funciona à base de glicose, que é o carboidrato. Quando nós fazemos restrições muito severas, o que o nosso metabolismo, o que o nosso corpo faz? Ele vai lá, pega a nossa massa magra, que é proteína, joga numa via metabólica, tira ali o NH3, faz essa proteína virar uma cadeia de glicose para o nosso cérebro poder usar. Então, acaba sendo um dispêndio muito grande de energia e de substrato, sendo que a gente pode consumir esse carboidrato. Hoje, o carboidrato é o vilão. A gordura já foi a vilã e nós temos várias dietas, né, low carb, high fat, né? Muita gente adora, nossa, vou consumir horrores de gordura. Só que essas estratégias, elas não se mantêm por longo período de tempo. Tanto que no consultório, muitas vezes, chegam pacientes para mim que falam assim, não, mas eu não consigo manter a dieta. Então, você não está fazendo uma reeducação alimentar, você não está mudando o seu estilo de vida. Você está fazendo ali uma coisa pontual e aí você pensa assim, daqui 3 meses eu volto a comer normal. E não existe voltar ao normal quando a gente pensa em perda de peso. É um estilo de vida que tem que ser mudado. Então é toda uma mudança de hábitos. E de cabeça. Eu vejo muito em consultório, tem muitos estudos hoje em dia, hoje de manhã eu estava até lendo um que fala sobre a manutenção da perda, né? Porque a perda pontual ela é muito, assim, relativamente fácil de ser feita. Se você pega qualquer pessoa e coloca ela numa regra ali alimentar, independente da estratégia que você usa, ela vai perder peso
Em um mês, por exemplo, ela vai conseguir perder um certo peso, mas ela vai manter essa perda? Então, hoje os estudos mostram o quê? Estudos que acompanham o paciente há 4, 8 anos, eles mostram o quê? Esses pacientes que têm uma perda significativa, superior a 10% do peso corporal, eles conseguem manter essa perda, conseguem se manter no peso conforme estão em acompanhamento nutricional e principalmente psicológico. Porque a maior parte das pessoas desconta emoções na comida. Sim. E a partir do momento que eles conseguem identificar o gatilho e eles estão em acompanhamento multiprofissional, eles ganham um pouquinho de peso, mas eles já retornam, porque não deixa passar. Então, o acompanhamento multiprofissional é o que vai fazer o paciente ter êxito aí na perda de peso. Sim, e a comida, além da gente descontar na comida questões emocionais, a comida geralmente é um reforço, né? Então, eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansada, então eu mereço comer algo gostoso. Ou eu briguei com o namorado, estou deprimida, eu mereço comer muito doce para poder acabar com essa tristeza. Ou fazer um jejum absurdo, estou triste, não entra nada, não desce nada, né? Fora a questão social. Então, chega final de semana, sextou. Para onde a gente vai? Isso é uma estratégia que eu uso muito em consultório. O que eu tenho feito? Eu faço os planos alimentares de acordo com a rotina do paciente. Então, tem paciente que tem 4, 5 planos alimentares ali no celular dele. E como é que geralmente eu abordo? Durante a semana, né, questão de treino ou não, então ele tem planos alimentares para essa rotina. E também para o final de semana, porque a partir do momento que você consegue colocar dentro da dieta dele coisas que ele gosta de comer no fim de semana, ele tem uma adesão maior ao tratamento e tem um resultado melhor. Então, se no fim de semana, por exemplo, no fim de semana eu gosto de comer bolo de chocolate. Então, em vez de eu manter um déficit calórico de 500 calorias, que é o que eu mantenho durante a semana, eu colocar 100, ou então eu não perco nada, mas não ganho nada no fim de semana, ele vai manter o resultado e vai continuar perdendo. E vai aderir à dieta. Porque quando a gente mostra que está ouvindo, ele fala, não, isso vai dar resultado, porque eu posso comer. E é o que a gente ouve muito, né? Nossa, eu tô perdendo peso e comendo, eu como o que eu gosto. Mas esse é o certo, é você saber comer o que você gosta, que geralmente são os carboidratos em excesso, os doces e gorduras, mas também saber equilibrar a alimentação. Então, nós, profissionais da nutrição, qual que é o nosso papel? É ensinar a fazer trocas inteligentes. Então, vamos supor, hoje eu não consegui almoçar. Qual que é o melhor substituto para o meu almoço? É um sanduíche natural? É um salgado frito? É um delivery? Então, o paciente estar no controle de que se eu comer alguma coisa diferente, eu não vou engordar. É o que muitos nutricionistas chamam de comida com outra roupa. Se você pensar num sanduíche natural, por exemplo, a gente tem carboidrato, tem proteína, tem gordura, tem a salada, tem tudo que a gente precisa. E por que eu não posso substituir vez ou outra que eu esteja na correria? Eu posso, não tem problema. Perfeito. E assim, geralmente eu vejo muito aqui no consultório pacientes obesos, né? E que no princípio tem uma perda de peso bacana, daqui a pouco dá aquela estabilizada e aí desiste do processo. Esse ponto que é complicado, porque muita gente começou, eu não preciso mais acompanhar. O que acontece metabolicamente falando? A cada 1 quilo de gordura que eu perco, em média, o meu metabolismo ele cai 30 calorias. Então, é o corpo te avisando que ele quer manter aquele efeito que ele quer ficar na homeostasia ali dele. Então, você tá perdendo peso e o seu metabolismo tá caindo. A gente tem estratégias para mudar isso, a melhor de todas é a atividade física. E aí, se você não está em acompanhamento para também estar tendo mudanças no seu planejamento alimentar, realmente você acaba chegando no efeito platô e você acaba desistindo, falar, isso não é para mim. E não é, aí a gente muda e vai mudando coisas pequenas e aí o paciente retoma aí a perda de peso. Mas sempre tem que ter em mente que é um processo. E um processo, ele não é uma linha reta, ele tem os seus altos e baixos. É isso que eu gosto de deixar muito claro para o paciente. Seu objetivo são perder 20 quilos, você não vai perder em 6 meses porque você não ganhou em 6 meses. Demanda tempo. E vai muito de organismo, né? Porque a gente percebe pessoas que têm uma facilidade absurda e pessoas que às vezes estão fazendo tudo milimetricamente perfeito e não funciona ou demora muito mais, né? Porque a gente tem questões hormonais envolvidas, né? Hoje em dia, a gente estuda muito resistência à insulina, que dificulta muito a perda de peso.
E o que piora a resistência à insulina? O excesso de gordura, que vai deixar a insulina ali em excesso, a gente vai ficar resistente a essa insulina. Aí junto com a gordura vem algumas citocinas inflamatórias, então assim, é um processo difícil. São hormônios, não só esses dois, mas a gente tem leptina, tem grelina, tem N hormônios relacionados ao excesso de gordura. Então, não é assim uma conta, como muita gente fala, é só fechar a boca. Se fosse, a gente não teria, né, tantas pessoas obesas ou com sobrepeso no mundo, né? Então, são contas que têm que ser fechadas? São, mas a gente tem que analisar cada paciente de um modo. Olha, esse paciente, por exemplo, ele pode ter uma resistência à insulina, vamos trabalhar esse lado. Da resistência à insulina, se pulou para o diabetes, por exemplo, a gente tem que associar ali o tratamento com o endocrinologista. Então, é sempre olhar o paciente como um todo e sempre avaliar o exame, que eu vejo que muitas vezes aqui em Pouso Alegre as pessoas me falam que o nutricionista não pede nenhum exame. O ideal é a gente avaliar bioquimicamente o paciente, justamente para poder ajudar como um todo. Que aí você consegue ter uma visão maior desse metabolismo dele, né? Justamente, porque muita gente fala assim, não existe metabolismo lento. Realmente, não existe metabolismo lento, cada um tem o seu metabolismo. Então eu posso gastar 2.000 calorias em jejum e você pode gastar 1.500. Isso aí é o seu corpo, então por isso que a dieta tem que ser tão individualizada. Não adianta eu pegar a sua dieta que eu não vou ter o seu resultado. Por isso que ela é individualizada, né? Em tudo, né? Em horários, no que gosta, no que não gosta. E até nos doces, dá pra colocar um doce? Dá, sempre dá. Essa coisa de que não pode, gente, isso não existe. Isso não existe. É comida, pelo amor de Deus. Gente, eu vou fazer vou contar um caso aqui pra vocês. Ela é a minha nutricionista, viu? Estou me dedurando. E eu, quando faço alimentações mais calóricas, eu posto na internet e marco ela. E aí vocês acham que ela vai ficar brava? Não, ela bate palma, ela dá parabéns, não é? Mas gente, eu acho assim, para uma reeducação alimentar, para uma mudança de qualidade de vida, primeiro que é um passo assim, que você tem que sair da sua zona de conforto. Então é muito difícil. E aí eu fiz minha semana tranquila, correria, trabalho, filho, casa, enfim. Aí você chega no fim de semana e pensa assim, nossa, eu vou tomar um vinho. Não posso, tô de dieta. Gente, pelo amor de Deus. Se você não tem nenhum problema hepático, você pode, sem nenhum problema. E isso vai te ajudar a segunda-feira retomar. Ou essa refeição eu dei uma exagerada, mas na próxima eu dou uma controlada. Por quê? Porque quando a gente está nesse processo também, a gente sente quando exagerou e fala assim, nossa, mas parece que não cabe como cabia antes, não cabe tanto alimento, não cabe tanta gordura, eu sinto mal-estar. Então, você vai conhecendo o seu corpo e você vai dosando as suas quantidades. E realmente tem que ter, muita gente chama de dia do lixo, eu acho meio que absurdo, porque é comida, então é dia do luxo realmente. É o dia que você se sente assim, nossa, hoje eu vou tomar um vinho, eu vou comer uma porção, eu vou sair com meu filho, eu vou comer um bolo, eu vou pedir um doce, enfim, eu vou viver. Até porque a vida não vai parar para você fazer dieta, né? Os eventos sociais não vão deixar de acontecer. Eu sou totalmente contra, isso é a conduta de cada profissional. Eu vou ao restaurante, mas eu vou levar a minha marmitinha. Então não vai. Porque primeiro que você deixa de aproveitar o momento, porque tá todo mundo pedindo e comendo alguma coisa que gosta, aí você vira e fala assim, eu não posso porque eu estou de dieta. Tá, se você não pode, então não vai, fica em casa, porque você pode. Tem como a gente comer socialmente e manter a dieta que você queira manter. Você não precisa estar pesando seus alimentos o tempo inteiro. Eu tenho muito paciente que gosta da balancinha, eu acho lindo, perfeito. Eu usei um tempo, eu não dou conta. O meu, eu vou na medida medida caseira e funciona tão bem quanto. É tudo uma questão da cabeça. Quando a gente muda a cabeça, as coisas vão se encaixando ali. Por isso que eu falo, é um tratamento que, no mínimo, precisa do nutricionista e do psicólogo para ter resultado. E é pra vida, né? Não é uma coisa imediatista. Não é para hoje, eu não vou perder 10 quilos no mês, mas eu consigo manter essa perda por um longo período de tempo. Posso ganhar um pouco? Posso. Com a idade, as mulheres tendem a ganhar um pouco de peso justamente porque entra na fase da menopausa. Isso é normal. Tem como diminuir esse ganho? Tem também. Tudo ajustado, mas tudo para fases da vida. Então tem como a gente ajustar tudo. Basta o paciente buscar o nutricionista, o profissional que vai te tratar como um indivíduo único. E que não vai pegar a dieta ali da gaveta e te entregar. Perfeito. Nós vamos fazer um breve intervalo e logo voltamos com mais Geisa Nutricionista e Obesidade. Obrigada.
Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos. Estamos conversando sobre intolerâncias e alergias alimentares. Deixamos para esse bloco um assunto polêmico, o famoso glúten. E aí, o glúten é vilão? Não é vilão? Como é que é essa história aí, Geisa? O que é o glúten? Para começo, o glúten ele é a proteína que a gente tem no trigo. Ele é vilão para quem tem doença celíaca, por exemplo. A doença celíaca, ela é uma alergia alimentar. Então, o paciente que tem doença celíaca, quando ele consome carboidratos que tenham glúten, né, a grande maioria contém cevada, pão, trigo, até a nossa aveia, que é manufaturada junto com o trigo, ela tem um resquício de glúten. Esse paciente que tem doença celíaca e ele consome, o que acontece? A gente tem uma inflamação no intestino que vai acarretar no achatamento ali das vilosidades do intestino. Então, o paciente começa a absorver menores quantidades de micronutrientes, né? Esse é o grande problema do glúten pro celíaco. Então, o paciente que fecha o diagnóstico de doença celíaca, realmente a gente tem que tirar o glúten. E por se tratar de uma alergia, tem vários graus. Então, pode ser que o paciente use um sabonete, por exemplo, à base de aveia e não tenha nenhuma urticária nas mãos. Agora, pode ter paciente que vá a um restaurante e ali na mesa onde alguém comeu um pão, a hora que ele põe a mão, ela já empipoca toda. Então, por ser alergia, a gente tem vários graus. Agora, pensando no glúten, que muita gente fala que tem intolerância ao glúten. Cientificamente, isso não existe comprovação. Muita gente fala que sente estufado quando consome glúten, que sente mal-estar, enfim. A gente não tem essa comprovação científica de que exista uma intolerância ao glúten. A gente tem a doença celíaca, que é a alergia, e a gente também tem a alergia ao trigo. É o que a gente tem comprovado. Agora, quando chega pra gente no consultório o paciente falando que sente melhor ao tirar o glúten, o que a gente faz? Mantém essa conduta e reintroduz aos poucos. E muita gente acha vantajoso a questão de tirar o glúten porque dizem ser mais saudável, mas aí fala assim, não, justamente pela falta do conhecimento. Eu tirei totalmente o glúten. Então, o macarrão eu só como integral. E aí é uma confusão de coisas, né? Porque o integral, ele tem mais fibra e tem glúten, porque ele é do trigo. Então, a mídia com toda essa questão do tirar o glúten, que o glúten é inflamatório, que o glúten vai acarretar em problemas intestinais, que o glúten vai inchar, as pessoas acabam absorvendo isso e achando que estão fazendo melhores escolhas. E acaba não sendo verdade, né? Então ele não é o vilão. Nunca será. A gente não tem um alimento vilão, né? Eu vejo muita gente falando assim, não, eu vou tirar totalmente o glúten. De manhã, então, eu deixo de comer o meu pão francês, que eu adoro, e vou comer uma tapioca. E aí você tá. É uma opção, mas se você for pensar no pão, ele tem o glúten? Tem, mas ele também tem a parte de carboidrato, ele tem proteína, ele tem a fibra. Se você pensar na tapioca, por exemplo, ela só tem carboidrato e zero. Aí que vem a questão do nutricionista, né? Eu vou tirar o glúten, eu sou um paciente diabético e de manhã eu tô consumindo uma tapioca com café. Péssimo. Você tá só no carboidrato, você tá mandando sua insulina lá pra cima, você está piorando a sua diabetes. E você tá achando que tá fazendo bem porque tá tirando o glúten. Então não é. Se você não tem doença celíaca, não tem por que tirar o glúten. E a doença celíaca, né? Puxando para a doença celíaca. Como é que seria esse diagnóstico, né? Olha, nós temos exames de sangue que nós fazemos, né? Para avaliar a antigliadina. Então a gente vai ver se no exame de sangue deu positivo ou deu negativo.
deu positivo, a gente tem intolerância. Além dele, a gente tem a colonoscopia que fecha o diagnóstico da doença celíaca. Geralmente o paciente com doença celíaca, ele tem esse achatamento das velocidades intestinais. Por ser um tipo de alergia que dificilmente acarreta em fechamento de glote, muitas pessoas vão descobrir só na fase adulta. Geralmente a alergia a gente descobre nas crianças, mas o paciente que tem a doença celíaca, ele vê que ele tem uma certa alergia, que ele não dá muita atenção, ele vê que às vezes ele come alguma coisa, tem uma certa diarreia, mas também não dá muita atenção. Então, quando vai descobrir, a gente já tem essa inflamação no intestino com o achatamento das velocidades. Ali a gente fechou o diagnóstico de doença celíaca. E o sintoma mais comum seria a diarreia? O sintoma mais comum é a diarreia e a sensação de gases, que fica ali... Muitos pacientes chamam de barriga estufada, né? Que até ao sentar incomoda. Então, é a diarreia e esse estufamento. Eu já vi relatos de pacientes que teve uma divergência de diagnóstico da doença celíaca e a doença de Crohn. Aí é complicado. Doença de Crohn é uma doença autoimune, já é diferente. A doença celíaca é uma alergia alimentar. Na doença de Crohn, geralmente, pensando em exames laboratoriais, a gente tem o PCR alterado. Então, a gente mostra ali a inflamação que está acontecendo em algum local. Fora isso, a gente tem a diarreia? Tem. Qual que é a maior diferença nas duas diarreias? A diarreia do paciente celíaco ela é mais osmótica, então é aquela diarreia bem... a consistência das fezes bem amolecidas. O paciente com doença de Crohn, além dessa diarreia osmótica, ele tem restos de comida nas fezes, porque passa e ele não digere. Então tem uma diferença grande até em relação às duas doenças, até pensando na histologia, né? Quando a gente faz a colonoscopia, até pensando na histologia, elas são diferentes entre olhar o microscópio de uma doença celíaca com uma doença de Crohn. E pode acontecer as duas ao mesmo tempo? Poder até pode, mas aí, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque o paciente com doença de Crohn, ele vai ter que tomar imunossupressores para a vida toda. E ter uma conduta alimentar muito correta. Porque, pensando na doença de Crohn, o excesso de carboidrato, ele vai acarretar numa maior inflamação intestinal. Então, ele tem que ter uma dieta mais regrada. O paciente com doença celíaca, a gente tira o glúten e aí tudo funciona normalmente. Geralmente, a doença de Crohn, além dessa questão do carboidrato, a gente tem intolerância à lactose, então a gente tem outros fatores envolvidos ali junto com essa doença autoimune. Então, no dia a dia, né, que muitas pessoas, às vezes, voltando para a questão do glúten, tem aquele terror com o pãozinho, né, não quer comer pãozinho, acha que o problema é o pãozinho ou o macarrão, porque o glúten engorda. Então, hoje você conseguiu desmistificar essa questão. O glúten não engorda, gente, nada engorda. O que engorda é a gente comer mais do que a gente gasta, falando de um modo bem simples. Claro que tem fatores que influenciam, mas é comer mais do que a gente precisa. Não é o glúten. E sempre vai ter um vilão. A mídia sempre vai colocar um vilão. Ou é o glúten, ou é a lactose, ou é o ovo, ou é o abacate, ou é a manteiga, a margarina. Não caiam nessa. Verdade, teve a fase do ovo, eu lembro. Não podia comer ovo. Agora deve, né? Pois é, agora deve. Realmente. E tem mais algum outro tipo de alergia ou intolerância que é recorrente no consultório, além das famosas que a gente já conversou, que é o leite e o glúten? Em consultório, geralmente são mais essas. Aos corantes é uma coisa que a gente pega, mas é mais complicado. A proteína do leite também, que a gente já comentou, que eu me recorde, a maior parte hoje tem sido a lactose. E a celíaca tem cura? Não. E quem tem alergia à proteína do leite, tem cura? Depende. Aí tem que fazer algumas intervenções imunológicas, né? Hoje a gente tem os imunologistas pediátricos que eles trabalham muito com a questão ali de modular o nosso sistema imunológico realmente. Então, colocar o patógeno ali na criança, tudo em ambiente controlado e ver como é que vai ser essa reação, mas aí é lá com o imunologista. Pode ser que cure. Que eu já vi relatos de crianças que numa determinada Conforme ocorre fase... a maturação, também pode ser que melhore. Tem gente até que melhora sozinho.
Mas a criança geralmente tem que passar ali pelo imunologista pediatra. Mas então não é uma coisa assim, não são todos os casos, tem Não, casos que se que levam se levam para a vida toda. Nossa. E a questão dos corantes, seria qualquer corante ou tem algum que é o vilão de todos? Os corantes que a gente usa geralmente são industrializados, né? Então tudo leva a um corante. Por exemplo, a famosa Coca-Cola, a gente tem o corante caramelo. O paciente que tem uma intolerância a corante jamais pode consumir uma Coca-Cola, por exemplo. Já pensou uma criança que nunca... O meu nunca consumiu, mas tem criança que desde 1 ano de idade está consumindo Coca-Cola. Então, assim, acaba sendo traumático para a mãe, não para a criança. Geralmente é para a mãe, né? Porque ela, nesse momento, ela se coloca no lugar da criança e como assim, vai ficar sem Coca-Cola? Mas é um veneno, né? Não precisa, não tem necessidade. E aí a questão do corante, as reações são semelhantes à do leite, por exemplo? A do leite, a gente pode ter o fechamento da glote na criança, depende do grau dessa alergia, né? Mas é bem grave, porque tudo vai corante. Aí a gente tem que buscar os corantes naturais. E aí você tem que modificar a dieta de uma forma... Da família toda. Da família toda. Porque quando é assim, não pode entrar corante em casa para ninguém. Poder até pode, mas aí como é que você vai fazer a sua criança perceber que ele não pode e você pode? Nossa, é bem complicado mesmo. Então hoje você conseguiu desmistificar o pãozinho. Você apresentou a questão do leite, que também durante muito tempo já foi vilão. Ao mesmo tempo tem toda uma questão de se exigir que a criança beba leite all forever, e a gente viu que isso não é tão exigente assim. Você sabe que eu tinha culpa? Porque o meu filho também, depois que desmamou, não quis mamadeira, e eu achava que ele tinha que tomar leite. E aí não ia. Eu falei, tá bom, não vai, vamos repor com outras, né, queijo, Danone, iogurte, e aí veio bem e funcionou. Brócolis. O meu come arvrinha, ele fala. Funciona. E aí não tem essa pressão, né? Porque antigamente haviam relatos, inclusive, de crianças que apanhavam, né, para tomar leite. E aí entra mais no seu lado ainda. Sim. Porque aí aquela criança, ela acaba gerando um trauma em cima de certos alimentos. E aí a gente vê muitos adultos que não consomem tal grupo alimentar por conta disso lá da infância. Que aí gera todo um trauma, né? Então aquilo ali remete à dor, remete a sofrimento, e eu não quero passar por isso novamente, né? E aí gera todo um processo compensatório depois de, já que eu não como tudo isso aqui, eu vou compensar no outro. Por isso aqui. Tem pacientes até que contam, né? Já que eu não vou comer isso aqui em termos calóricos, eu vou descontar nesse aqui um pouquinho mais. E acaba ficando uma alimentação pobre, né? Que eu deixo de consumir muito. Geralmente isso acontece com verduras e legumes, né? Que a mãe quer obrigar a criança. E aí o paciente chega adulto falando não come de jeito nenhum. E aí você vai descobrir a questão da criança. Tem muita coisa pra gente investigar e trabalhar aí, né, gente? Bom, eu agradeço a sua participação em 2 programas aqui com a gente. Muito obrigada, foi muito boa essa parceria. Se apresente para o nosso público, fale um pouco de você, passe suas redes sociais, seus contatos. Eu que agradeço o convite. Bom, eu sou nutricionista formada aí há 15 anos, um pouquinho mais. Mestre em Ciências da Saúde, hoje em dia eu atendo aqui em Pouso Alegre, na clínica Nutrir Estética. Minhas redes sociais pelo Instagram é Geisa Nutri, super fácil de achar, porque Geisa tem pouco, né? E lá dentro das minhas redes sociais, vocês acham WhatsApp, vocês acham e-mail, vocês acham tudo ali para estar me encontrando. Quem tiver dúvida pode mandar lá no Instagram, por direct, por mensagem, que eu estou à disposição para esclarecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu, Thaís Muniz, sou psicóloga, neuropsicóloga, consteladora familiar, atendo aqui em Pouso Alegre, online também. Vocês me encontram nas redes sociais, Instagram e Facebook, @Thaís Muniz Psicóloga. Me encontram também no YouTube. Telefone para contato 359-8886-8166. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo programa.